Voltamos, estamos ao vivo novamente pelo CFA Play, Web TV oficial do Conselho Federal de Administração. Sem mais, eu passo a bola para o meu amigo Geraldo Fontoura, que dará continuidade ao evento. Geraldo, é com você. Ok, Paulo, muito obrigado. Paulo, retornando então com as atividades. Bem, então vamos lá, né? Qual é a gestão que dá certo? Onde estão as boas práticas? Nós temos a honra de receber, então, para falar sobre esse tema, nos trazer aqui suas impressões acerca desse tema e discorrer acerca desse tema. Nós temos o privilégio de receber a Giovana Victor. Por favor, eu gostaria de convidar para que venha ao palco a secretária de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle da Prefeitura de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, Giovana Victor. Por gentileza, queira vir ao palco, Giovana. Olá, ela é mestre em Políticas Sociais e Planejamento pela Escola de Economia de Londres e integra a carreira de especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Governo Federal. Giovana, seja bem-vinda, seja muito bem-vinda. E eu gostaria de convidar para que a acompanhe aqui no palco, para mediar este tema, convidar, por favor, venha ao palco Gilberto Porto. Por gentileza, Gilberto, também vem ao palco, ele é diretor do Instituto Publix. Fará parte, então, deste debate e mediará esta palestra e depois um momento de perguntas. Então, não deixe de fazer isso. Baixe o aplicativo CFA Eventos, porque as questões elas serão direcionadas de maneira eletrônica até nós. Obrigado. Gilberto, você tem a palavra. Obrigado. Boa tarde a todos. Esse painel ele tem um caráter muito especial, na medida que a gente está acostumado no dia a dia a ver tantas notícias de coisas que dão errado no Brasil, e esse painel tem um propósito de fazer justamente o inverso. O que dá certo no Brasil? Quais são as boas práticas? Quais são as práticas que devem ser replicadas? E a gente tem aqui o caso da Prefeitura de Niterói, que a Giovana está desde o início trabalhando, e literalmente ela pode falar que muita gente aqui no dia a dia a gente acaba falando que a gente apaga incêndio, tudo, e a Giovana literalmente apagou o incêndio em Niterói, um incêndio real, onde ela viveu uma situação muito curiosa, e ela vai contar um pouco para a gente essa experiência. Obrigado pela participação, Giovana. Posso falar em pé? Boa tarde a todos e a todas. Esse é o quê? Para passar? Ah, sim. Tá ótimo. Bom, boa tarde a todos. Obrigada, primeiramente, pela presença de todos aqui, para ouvir nossa experiência, né, Gilberto? Agradeço os organizadores do evento, parabenizo pelo evento, pela organização e, principalmente, pela escolha do tema. Gostaria de cumprimentar, na pessoa da prefeita Paula de Pelotas, todos os meus amigos aqui presentes também no auditório. Bom, quando eu fui convidada para falar hoje aqui para vocês, o primeiro recado foi o seguinte: olha, é para você contar a história, não é? Então eu entendi que não era para a gente ficar falando muito de teoria de administração, porque eu entendo que isso vocês, na verdade, poderiam falar muito mais para a gente. O que eu vim fazer hoje aqui é contar um pouquinho do que a gente tem feito desde janeiro de 2013 em Niterói. Quais foram as nossas principais adversidades, como que a gente conseguiu superar. E eu espero que vocês possam se enxergar um pouco nessa história e, na hora das perguntas, tenham a liberdade em colocar também as suas experiências e trocar com a gente, porque, na verdade, a gente vem contando o que dá certo, mas nós somos eternamente críticos, a gente quer sempre melhorar. Então, apesar da gente ter grandes indicadores importantes, a gente quer sempre fazer melhor. E eu vou contar, durante esses 4 anos, quais foram os momentos que a gente observou isso e de que maneira a gente tomou algumas decisões para não perder o ritmo e não perder essa preocupação com a excelência e com os resultados sempre. Vou passar rapidamente por alguns slides, trouxe muitos, mas não vou detalhar todos. Queria primeiro localizar Niterói no Brasil para todos vocês, não sei quem conhece, mas nós ficamos do outro lado da Baía de Guanabara, temos indicadores sociais importantes, um PIB per capita que é o dobro do Brasil, um alto grau de escolarização, temos quase 100% de municípios com saneamento, uma longevidade também alta e um dos maiores indicadores, um dos maiores IDHs do Brasil.
Entretanto, Niterói, eu sempre falo, engana. Em 2013, por uma decisão familiar, quando a minha família resolveu se mudar do Rio de Janeiro para encarar esse projeto, que é essa história que eu vou contar para o que o Gilberto mencionou, eu sou funcionário do Ministério do Planejamento, meu marido é funcionário do Tribunal de Contas da União, e, por uma decisão familiar, nós resolvemos ir morar no Rio de Janeiro, e a então secretária de Planejamento do município de Niterói me convidou para ser a subsecretária de Modernização da Gestão. Então, em janeiro de 2014, era dia 3 de janeiro de 2014, eu estava com as caixas todas montadas, prontas, para a minha mudança, morava na 316 Sul, quando a Patrícia me liga e fala: Giovana, quando você vai começar? Me liga lá de Niterói. Eu falei: olha, Patrícia, eu estou com a minha mudança, a minha ideia é começar daqui uns 15 dias, né, que eu vou mudar, tenho que encontrar alguém para trabalhar em casa. Giovana, a prefeitura pegou fogo. Eu preciso que você comece aqui comigo amanhã. Ela ligou e falou: olha, eu preciso que você comece para mim amanhã. A prefeitura pegou fogo. Nós estamos com o prédio interditado. Eu preciso de você aqui. Aí eu pensei, tudo bem, levamos as caixas, meu marido desocupou com as crianças o caminhão, e eu fui direto para a prefeitura. Tinha pego fogo, não eram andares assim muito importantes, né? Era a Secretaria de Urbanismo, o gabinete do prefeito, do vice-prefeito, a procuradoria, não eram coisas assim tão relevantes para o município. Perdeu-se muita coisa. E aí nós encontramos, então, uma situação que já era grave, já era desorganizada, que estava um verdadeiro caos. Por quê? As pessoas tiveram que se alojar distante da prefeitura, em várias salas perdidas ali no centro de Niterói, para quem conhece, e muito abaladas com aquilo que aconteceu. A prefeitura pegou fogo do dia 31 para o dia 1º de janeiro de 2014, depois do primeiro ano de gestão. O que aconteceu? Fez uma festa de Réveillon, o maior Réveillon que a cidade tinha feito nos últimos 10 anos, as pessoas comemorando, chegaram em casa, 3 horas depois toca o telefone, a prefeitura está pegando fogo. E volta todo mundo para a prefeitura. E aí, o que aconteceu nesse momento? Dia 6 de janeiro, eu sentei com Patrícia, e ela falou assim: Giovana, a gente não tem nenhum instrumento de organização das finanças do município. Nós não temos nenhum sistema informatizado que seja capaz de contabilizar, que seja minimamente capaz de relatar de que forma a receita e a despesa pública são realizadas no município. Quer dizer, tudo era feito de uma maneira muito intuitiva até então. Isso já tinha tido 1 ano de governo. Esse primeiro ano foi baseado em criação de parcerias com o Estado, criação de parcerias com o Proderj, que é a empresa pública de processamento de dados do Estado do Rio de Janeiro, captação junto ao BNDES de recursos para o programa de modernização do Poder Executivo Federal. Então, o primeiro ano, entre 2013 e 2014, foi um ano de captação para sair desse estágio que eu trouxe nesse slide para você. A gente tinha uma dívida consolidada que tinha saído de 67 milhões para 433 milhões em apenas 3 anos, um passivo de curto prazo de 573 milhões, 2 folhas de pagamento atrasadas, 6 anos no CAL, que é a prefeitura, vários equipamentos fechados, inclusive o único hospital pediátrico do município estava fechado, que é o Getulinho. A existência, e aí você não tinha um sistema integrado, nem de protocolo. Quer dizer, a pessoa entrava com um processo na prefeitura e, em cada órgão que aquele processo tramitava, tinha um número diferente. Então, era absolutamente impossível você rastrear aonde que o cidadão entrava com o documento. Então, prevalecia o quê, pessoal? A história do debaixo do braço, não é isso? O sujeito pegava o processo, levava num órgão, levava no outro. Então, imagina, eu achava que implantar protocolo era fácil, tá? Talvez tenha sido o sistema mais difícil que a gente implantou em Niterói, e eu vou contar para vocês do de protocolo. E uma infraestrutura lógica e elétrica completamente defasada da década de 70. Então, nós criamos ali 4 estratégias principais de modernização da gestão e planejamento. O primeiro era um planejamento estratégico estruturado, de longo prazo, com monitoramento de resultados. O segundo era a modernização da gestão e o aumento da eficiência. A gestão fiscal e a transparência e atendimento do cidadão. Então, eu vou contar rapidamente para vocês as principais estratégias nessas 4 vertentes, focando mais nas 2 primeiras. Com relação ao planejamento estratégico, gente, durante 2013, nesse período que eu contei para vocês, que foi um período de captação e de estruturação da gestão,
houve um diálogo muito forte com o setor produtivo da cidade, uma aproximação com vários setores da área da cultura, empresários, área de educação, e uma parceria com o Movimento Brasil Competitivo aqui de Brasília. O Dr. Gerdau apostou na gestão de Niterói, e, graças a esse lastro do MBC, esse movimento de Niterói aportou recursos para a elaboração deste nosso planejamento estratégico. Foi um planejamento elaborado por uma consultoria chamada Macroplan. E foram 8 meses de construção desse planejamento, ouvimos mais de 5.000 pessoas. Vou mostrar para vocês um pouco do resultado, que foi esse aqui, desse planejamento, onde nós construímos áreas de resultado, enfim, um documento de planejamento estratégico que vocês estão acostumados a ver nas grandes empresas. O que eu acho que tem de especificidade? Eu vou comentar com vocês que eu sempre fui muito cética em relação ao planejamento estratégico no setor público. Para mim, sempre foi uma coisa muito assim, que as pessoas respondiam várias perguntas, e a liderança não assumia, a consultoria era contratada, e, no final das contas, aquele planejamento ia para a gaveta. Então, a gente não queria que isso acontecesse em Niterói. E qual foi a estratégia que a gente usou? A participação das pessoas. Durante a construção do planejamento, a visão de futuro e etc., nós engajamos sociedade civil organizada, os próprios empresários que bancaram a elaboração do plano, as igrejas, e essas pessoas começaram a se sentir parte do planejamento. Então, deixou de ser... Nós nunca quisemos que fosse um planejamento de governo, mas sim um planejamento para a cidade. E como que a gente faz isso? As pessoas vão se apropriando. Tanto que hoje, depois de 5 anos, quando a gente recebe demanda da sociedade civil, do empresariado da cidade, vocês acreditam que a gente recebe dentro das áreas de resultado do Niterói que queremos? Olha que interessante. A gente tem, olha ali, organizada e segura, saudável, escolarizada e inovadora. São áreas que a gente pretende que, em 2033... a cidade alcance a sua visão de futuro, que é o quê? A melhor cidade para se viver e ser feliz. Então, hoje, quando a gente recebe demandas da sociedade, a própria sociedade já entrega dentro das áreas de resultado do Niterói que queremos. Então, por que até 2033? Porque a gente acredita que, se você não tem uma visão de 20 anos, você não sabe o que você vai fazer no dia seguinte. Demora a chegar? Demora, mas passa. A gente, quando estava em 2014, parecia uma vida o final da gestão. Nós já estamos na nossa segunda. Como é que a gente fez, então, para manter concatenado essa estratégia? Acho que é importante mostrar, depois eu volto nessa coisa dos encontros de gestores, mas nós temos uma carteira de projetos que é decorrente do planejamento estratégico. Você tem o planejamento estratégico até 2033, com todas as áreas de resultado. Dessas, a gente constituiu, nessa primeira gestão, de 2013 a 2016, 32 projetos estruturadores, que são aqueles que têm um perfil transformador dos indicadores da cidade. Então, criamos esse sistema de monitoramento de metas e um núcleo de gestão estratégica que fica dentro do gabinete do prefeito, onde existe um gerente para cada um desses 32 projetos, e esse núcleo monitora a execução e a entrega. Então, nessa primeira carteira, de 2013 a 2016, nós realizamos 31 dos 32 projetos. Eu vou mostrar alguns deles no final, mas são projetos robustos: Centro Integrado de Segurança Pública, a Transoceânica, que é um corredor com túnel e ônibus leve, o próprio Getulinho, que é esse hospital que eu estou falando. Vários projetos foram entregues tempestivamente dentro da primeira carteira. E aí, em seguida, no final, depois que houve a eleição em 2016, começamos a preparar a carteira da segunda gestão. Então, agora, são 34 projetos estruturadores que são monitorados por meio desse sistema no núcleo de gestão estratégica, onde nós verificamos o cumprimento de prazos, cronograma e a definição de orçamento e etc. Então, essa é uma forma que a gente tem. O que é importante a gente ter em mente, né, gente? O planejamento, ele serve, é imprescindível para o setor público, para o setor privado. Mas eu tendo a dizer que no setor público ele é mais importante ainda. Porque a coisa no serviço público é muito mais morosa. As estratégias de contratação,
a forma de você angariar recursos humanos, a forma de você encontrar recursos, de se financiar. São processos, por se tratar de recurso público, são processos muito mais extensos e demorados mesmo. Então, o planejamento ele é absolutamente fundamental para você conseguir colocar as coisas, as peças, na hora certa, nos lugares certos. Então, a gente tende a achar muito assim, mas no setor público, a cada 4 anos, tudo acaba, muda tudo, muda o prefeito, muda o presidente, tudo vai por água abaixo. Então, meu amigo, o teu tempo é 4 anos. O teu ciclo é 4 anos. O que você faz em 4 anos? Você começa... Então, por que a gente fez? Uma estratégia de desenvolvimento de 20 anos e as carteiras com possibilidade de ação transformadora no período da gestão. E aí, como que a gente mantém essa linha das carteiras? Por meio desse núcleo e etc. E uma outra coisa, porque, reparem, esse aqui são os projetos, digamos assim, estrela. Os projetos que são os estratégicos, considerados fundamentais para a gente alterar o estado das coisas da cidade. Ocorre que existem as coisas que acontecem todos os dias na cidade. Você tem que entregar merenda, você abre um novo equipamento, você contrata professor, constrói ou reforma um campo de futebol. Existem as coisas que são da rotina da cidade. E que, então, a gente tem, anualmente, também as nossas metas anuais. Ou seja, nos primeiros 100 dias do primeiro governo, o prefeito senta com cada um dos secretários e acerta o que ele vai fazer naquele ano. Você se compromete a fazer isso? O seu recurso é esse, o seu equipamento humano é esse, a sua estrutura é essa. Está pactuado? Está pactuado. Então, ali, nós acertamos primeiro as metas dos 100 dias, na primeira e na segunda gestão. Terminados os 100 dias, acertamos as metas anuais com cada um dos secretários. Aí, a cada 2 meses, o prefeito faz essa reunião com todo o secretariado e lá ele passa cada uma das metas, são 5 metas, 2 delas relacionadas à gestão e 3 à área finalística de cada pasta. E ali ele verifica, aí a pessoa fala da área de limpeza, é que está precisando a área de obras, terminar de construir o centro de tratamento de resíduo, desapropriar o lugar. Aí aciona a PGE, Procuradoria do Município, e faz ali toda a estratégia de coordenação e de governança necessária à consecução daquelas metas. Então, o que a gente faz? A gente tem a nossa estratégia de 4 anos, que são aqueles projetos de longo prazo transformadores, e tem as metas que o sujeito tem que entregar no final do ano. E isso porque aí aparece a percentual ali no quadro de quanto que o fulano está apresentando de metas. E ninguém quer ficar mal na fita na frente de todo o secretariado. E ali, gente, não tem espaço, e aí também tem o papel da liderança. Não tem espaço para chororô e não tem espaço para confusão. Comprometeu a entregar a meta, sabia quais eram os recursos, os tempos, não é para vir com discurso e com desculpa. Vamos resolver os problemas juntos. E isso é muito interessante, porque, de fato, ele construiu uma estratégia de equipe, de time, e hoje a gente tem realmente uma dinâmica muito comprometida já e uma comunicação interinstitucional bem desenvolvida, e eu atribuo muito a esse tipo de estratégia. Durante a gestão, nós também desenvolvemos várias questões, porque um dos pilares nossos do planejamento é a participação, como eu vinha relatando para vocês. Então, durante o processo, além das consultas que nós elaboramos, nós também entramos em contato com o Colab, que é esse site de uma plataforma colaborativa do setor público, onde nós fizemos o nosso PPA participativo, consultando a população via Colab, e na elaboração do planejamento também. O que eu acho importante trazer dessa questão da participação é que isso é que vai trazer um lastro de legitimidade. Por que eu estou dizendo isso? Hoje, com essa questão das redes sociais, a prefeitura no Facebook, o prefeito no Facebook, todo mundo conectado, todo mundo em grupo, as demandas começam a aparecer de todos os lados, em todos os momentos. Então, a possibilidade de um caminho se perder é muito grande. Então, a gente tem que ter uma estratégia de planejamento suficientemente legitimada para dizer o seguinte, olha, a gente entende que esse problema está acontecendo, mas nós estamos tratando da questão, por exemplo, da tratamento de resíduos da seguinte maneira.
Eu posso não estar coletando naquele lugar, naquela hora que você queria, mas eu estou coletando assim. Então, minimamente, eu consigo executar, porque, reparem, se eu não tiver segurança das necessidades das entregas que eu tenho que fazer nos tempos que eu tenho que fazer, a possibilidade de você ficar igual um peru querendo apagar incêndio toda hora e acabar não conseguindo entregar nada é muito grande. É óbvio que tem que haver uma sensibilidade política que, em alguns momentos, você tem que mudar a tua estratégia. Por exemplo, a questão da segurança, durante esses últimos 5 anos que eu estou em Niterói, a gente percebeu uma forte mudança na agenda. Nos primeiros 2, 3 anos, óbvio que isso era uma questão. A gente tinha o Centro Integrado de Segurança Pública, a gente ia dobrar o efetivo da Guarda Municipal. Agora, isso, nos últimos 4 anos e meio, mudou completamente de patamar a necessidade de tempo, de recurso e de investimento na área de segurança pública. Então, é óbvio que você tem que ter um caminho que você pretende entregar. Entretanto, há que se ter a sensibilidade dos momentos da necessidade de mudança de rotas e de percurso. Bom, acho que com relação ao planejamento, era isso que eu queria trazer para vocês. Queria contar um pouquinho agora essa história, então, da modernização da gestão, que foi a primeira tarefa aqui em Niterói, e que eu fiquei no primeiro ano como subsecretária de modernização da gestão, e, a partir de janeiro de 2015, secretária de planejamento, modernização da gestão e controle. Quando houve essa situação do incêndio, que a gente percebeu que era o momento da gente fazer, então, uma grande virada. Ou a gente abriu o orçamento de 2014 dentro de um sistema integrado, ou a gente ia perder outro ano de controle de despesa e de gestão no município do ponto de vista fiscal. Então, nós chamamos um rapaz da área de TI, que a gente conhecia quase de vista, que tinha acabado de sair desse processo de interlocução com a empresa de processamento de dados do Estado do Rio de Janeiro. Eles tinham contratado essa empresa para apoiar Niterói dentro do programa Municípios Eficientes. Chamamos o rapaz da empresa de TI e falamos assim, olha só, a gente quer abrir o orçamento agora dentro do sistema. Dá? Aí ele ficou nervoso e tal, falou, dá. A gente nunca fez assim, mas dá. Falei, então, vamos em frente? Vamos em frente. Pegamos o lastro, a validação política do prefeito, explicamos para ele o que ia acontecer, que só ia poder empenhar dentro do sistema, que as pessoas não conheciam o sistema. Então, o que aconteceu? A gente teve que abrir senha, criamos um protocolo de abertura de senha com autorização do superior, criamos um cadastro de itens e treinamos as pessoas todas já operando dentro do sistema. Tudo errado. Qualquer manual que você for ler de implementação do sistema é tudo que não se deve fazer. Não é assim? Primeiro você tem que mapear o processo, aí depois transmitir o processo para as pessoas começarem a conhecer o sistema, e depois implantar o sistema. Acabou o governo. Tchau, gente. Foi ótimo. Passaram uns 4 anos. Então, e sem saber quanto que a gente estava gastando e aonde. Então, a gente falou assim, não, então vamos fazer, montamos ali um gabinete, um bunkerzinho lá na Secretaria de Fazenda, porque tinha muita sala fechada por conta do incêndio. Então, abrimos ali 8 pontos de internet, e então as pessoas que eram da área orçamentária e financeira literalmente pegavam os processos, levavam para a Secretaria de Fazenda, e ali a gente treinava os ordenadores de despesa, as pessoas que estavam tramitando os processos na área de saúde, tinha que pagar fornecedor terceirizado, tinha gente que receber salário, tinha que comprar medicamento, tinha que comprar merenda, aquelas coisas. Aí, pronto, e treinava a pessoa ia lá na hora, fazia um empenho, aprendia, a gente já abriu o cadastro do usuário, o secretário assinava, que era aquele perfil que aquele pessoa que tinha que ter, e etc. Obviamente, o que vai acontecer, pessoal? A prefeitura vai parar, o mundo vai acabar, todo mundo vai descer dos morros, porque o médico de família vai parar de atender. Tudo vai acontecer de errado. Hoje mesmo, antes de eu vir para essa palestra, Gilberto, eu estava resolvendo um problema mesmo da área de TI. É impressionante como que essa área de TI é agarrada. Qualquer coisa que você vai fazer e você leva para uma pessoa, a pessoa fala que aquilo ali já está sendo feito. Aí você fala, poxa, que bom, né? Que já está pronto, já está sendo feito. Aí você espera ser feito, porque já está sendo feito. Aí você espera 1 semana, 2, e nada acontece. Aí você vai falar com a pessoa marca outra reunião, aí você tem que começar a colocar o pé na porta, arrumar um, falar com o outro, aquela confusão. Aí a pessoa começa a ficar cada vez mais incomodada. Porque, além dela não querer fazer, ela percebe que alguém vai fazer aquilo que ela deveria estar fazendo. Então, está instalada a celema. E isso acontece depois de 5 anos na prefeitura, isso ainda acontece.
Eu nem acredito, não, que seja por causa de poder ou de preguiça. Eu acho que é uma resistência natural, mas acho que no setor público é um pouco pior. Quando a gente for implementar esse sistema em cidade, qual é o problema? É um sistema duro, gente. É um sistema, é um software livre. Era um cavalo dado na época para a gente. A gente não tinha nada. O Prodege veio com a tábua de salvação para a gente falou, é esse mesmo. Então, era difícil treinar as pessoas, porque não gera um relatório igual ao outro que gerava. Eu falei, não interessa, vai ser esse. E o prefeito bancou até o fim. As pessoas diziam que o mundo ia acabar, e aí eu não entendia, quando tinha essas reuniões grandes de secretariado, ele falava assim, haja o que houver, o sistema vai ser implantado. Quem não estiver satisfeito com o sistema, pode pegar o seu banquinho e sair. E eu não entendi aquele tom, porque eles sempre tão cortês, né? Tão ali animando a tropa e tal. Mas depois ele me conta, Giovana, todo mundo vinha falar desse sistema para mim. Que não ia dar certo, que não ia funcionar, que não era para a cidade, que era ruim para a cidade. Olha aqui, ó. Depois de 3 meses, ele tinha um relatório de todas as despesas. Ele sabia quem estava gastando com o quê, em qual tempo, qual era a fonte. Coisa que a gente não tinha a menor ideia, a gente navegava no escuro, empenhava no processo, não tinha nenhum negócio para debitar assim, ó. A contabilidade era fechada na planilha de Excel. A gente estava 6 anos no Calc, porque a cada 6 meses, quando terminava de fechar um relatório bimestral, já tinha passado 3 bimestres, então a gente não conseguia entregar os relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque era fechado uma planilha de Excel. Então, assim, quando a gente começou a conseguir esses relatórios, a fazer gestão, o que a gente fez? A gente fez um bloqueio dentro do sistema. Qualquer despesa acima de R$100.000, eu vou falar isso um pouquinho mais para frente na área de gestão fiscal, tem que ser autorizada para a Secretaria de Planejamento, depois que o processo passa na Comissão de Política Fiscal. E só passa na Comissão de Política Fiscal depois que tramita pelo controle interno, para ver se o processo está bem instruído, se está organizado. Então, isso, obviamente, criou um tempo diferente para a execução das coisas dentro da prefeitura. Entretanto, os processos passaram a estar muito mais no controle da legalidade, se estavam de acordo com aquilo que se esperava que fosse entregue, se estava adequado à estratégia do que se queria fazer naquele momento no município. Centralizou-se muito as decisões, mas, em contrapartida, o uso do recurso ficou sendo muito mais racional. Dá para entender por que teve tanta crítica e tanta reação, porque a centralização diminuiu também essa pulverização e a possibilidade das pessoas decidirem que elas iam usar os recursos da maneira com que elas achassem melhor e não tivessem, então, aderentes à nossa estratégia central de governo. Então, hoje, a gente tem mais de 2.000 usuários dentro do sistema, temos 6 módulos diferentes, a gente tem um orçamentário, financeiro, tributário, protocolo, recursos humanos, a área de folha de pagamento é outra que tem muita reação para a gente centralizar no setor público, mas a gente está terminando de implantar a última folha agora. Então, nós vamos ter todos os servidores de município dentro da mesma folha, o que também você tem uma condição de gerar boletim de despesa, de gerenciamento muito mais sofisticado. Então, você passou, gente, depois que a gente conseguiu implantar isso, a gente passa a governar, a verdade toda é essa, entendeu? Ele passou a ter gestão sobre o que estava acontecendo no município. Aí implantamos também aquele painel ali, olha, uma sala de crise, onde a gente tem ali os acompanhamentos dos projetos, as câmeras da Centro Integrado de Segurança Pública, as câmeras dos sinais, a área de meteorologia ali no meio também, onde a gente consegue ter um painel tanto da gestão da cidade quanto do território da cidade também, onde nós realizamos as nossas reuniões. Bom, aqui é um pouco mais sobre essa questão do software. Para além da área de TI, é importante que se lembre que a gente também não tinha nenhuma estrutura lógica e elétrica, né? A gente, com o dinheiro que a gente conseguiu do BNDES, do Programa de Modernização, que a gente fez toda a infraestrutura lógica, elétrica, a rede, compramos switch, tudo que foi implantado ainda também junto com o sistema. Foi tudo junto, infraestrutura, tudo errado. Infraestrutura, sistema, e até ensinar a gente a mexer no mouse, não foi 1, nem 2, nem 10. Ensinamos muita gente a mexer no mouse, principalmente a turma de protocolo, que anotava ali os processos que entravam no caderninho, e diziam que o sistema não funcionava, e quando a gente ia capacitar a pessoa, na verdade, a gente entendia que ela não sabia exatamente qual botão do mouse que ela deveria apertar. E treinamos a turma toda, todo mundo usa isso hoje. E em decorrência da... Bom, e aí fizemos alguns projetos também, aí o Gilberto até na Publix, eles apoiaram muito a gente nesse momento,
de mapeamento de competências e alinhamento da estrutura organizacional de órgãos, quer dizer, regimento interno, estrutura, quem compete fazer o quê, porque nem regimento interno. Então, assim, gente, quem é responsável por limpar bueiro? Eu? Sou eu? Não, é a Secretaria de Conservação. Não, é a Secretaria de Limpeza. Não, é não sei quem. Então, a gente cria... Parece simples, mas na hora que dá errado, filho feio não tem dono, né? E no controle também. Como é que você faz um controle? Quem que você responsabiliza? Quem fez, quem não fez? Então, os regimentos internos são absolutamente fundamentais para atribuir as competências, as responsabilidades pelas funções. E também mapeamos alguns projetos estruturadores, né, como o Gilberto bem lembrou, não era raro acontecer de cortar a luz da prefeitura porque alguém não tinha pago. Que é uma coisa que acontece de vez em quando, né, gente? Só conta de luz, né? Acontece raramente. Só que, não raramente, a luz era cortada da prefeitura, tinha que fechar a fazenda, que faz toda a arrecadação, recebe 2, 3 mil pessoas por dia para colher impostos. A gente tinha que fechar a fazenda porque não tinha pago a conta de luz, tinha cortado a luz da fazenda. Não aconteceu nenhuma nem duas vezes. A gente fez um mapeamento de processo para organizar pagamento de contas na prefeitura, em 2014. E era Niterói. E a Niterói não está entre as mais complexas que a gente vê. Bom, aqui ainda está as inovações que a gente fez na área de TI, esse mapeamento de processos de responsabilidades, e criamos também a Escola de Governo e Gestão. O que eu queria ressaltar assim, dessa parte de modernização da gestão que aconteceu? O prefeito foi reeleito no dia 30 de outubro, né? No último final de semana de outubro de 16. E aí, todo mundo achando que ia descansar, né? Que aquele negócio de campanha não é fácil. Aí ele chamou a equipe mais econômica, né? Secretário de Fazenda, Planejamento, o procurador do município, e falou assim, olha, 2017 vai ser um ano mais difícil do que 2016. Eu acho que o Rio de Janeiro vai viver uma situação de absoluta desestruturação política e econômica. A gente tem que estar preparado para atravessar 2017. Aí nós voltamos para casa e elaboramos uma série de propostas, alguns decretos, alguns projetos de lei, algumas medidas administrativas, um pacote que a gente chamou de Niterói mais resiliente. Aí eu já vou entrar um pouco na política fiscal, porque a Escola de Governo e Gestão é uma das ações do Niterói mais resiliente. A gente já vinha, desde 2014, desde janeiro de 2013, ele implantou a Comissão de Política Fiscal, que é uma comissão que se reúne todas as segundas-feiras para analisar as despesas da prefeitura acima de R$100 mil. A partir de 15, a gente implantou, além da CPF-GF, o Pacto de Compromisso com a Gestão Fiscal, onde o dirigente dos 10 maiores orçamentos da prefeitura, empresa de limpeza, trânsito, obras, educação, saúde, administração, fazenda, se comprometia, então, a quanto que ele poderia executar por mês do seu orçamento, para que não ultrapassasse as medições e a gente não tivesse condição de honrar um compromisso financeiramente. Então, a gente acompanhava bem ali na unha a receita e combinava quanto que cada um poderia executar. Porque na prefeitura tem muito contrato medido por uso. Poda de árvore, tapa-buraco, plantão de médico. Então, não tem fim, gente. Você pode executar 200, você pode executar 600 e ainda vai ficar faltando. Então, o que esse pacto a gente fez foi pedir um compromisso do gestor para organizar a sua gestão, de que não passasse daquele tanto por mês, para que, no final do ano, a gente conseguisse manter tudo aquilo que a gente tinha de compromisso, não ficasse gerando resto a pagar, despesa de exercício anterior, sem cobertura orçamentária. Desde 15, a gente já tem o Pacto de Compromisso com a Gestão Fiscal, já tinha a Comissão de Política Financeira e Gestão Fiscal. E quando veio essa história de 17, a questão se agravar, porque 16 já foi um ano de recessão gravíssima, né? Foi o pior ano da economia nossa. Então, o prefeito chamou, a gente fez esse pacote que tinha 5 eixos, a gente chamou de Niterói mais resiliente. A nossa ideia era que, se passasse o ano de 17, minimamente a gente tivesse condição de manter os serviços da cidade, que não entrasse em colapso, como a gente estava começando a perceber colapsos em serviços no estado do Rio de Janeiro e em vários outros municípios do Rio. Tinha 5 eixos de aumento de receita,
diminuição de despesa, melhoria na qualidade da gestão, parceria com o setor privado e uma área toda de transparência. Para a gente, a transparência também sempre foi o melhor método de gestão, de você conseguir fazer a coisa certa. Se você tem alguma dúvida sobre qualquer decisão no setor público, o jeito mais simples de você fazer é você colocar o resultado daquilo no ar. Coloca no site. O que você gostaria de colocar no site? Essa é a resposta para a sua pergunta. Qual que é a tua dúvida? A dúvida é essa? O que eu quero colocar no site? O que eu vou achar bonito de publicizar? Essa é a tua decisão. Tenha dúvida. O que acontece? No setor privado, o mote das empresas, na área competitiva, obviamente, para aquelas que não são monopolistas, você tem que se manter frente aos seus competidores. O setor público, você não quebra normalmente. Agora você já está até acontecendo isso com mais frequência, né? Mas você tem oposição política. E o setor público ele não tem um lucro como resultado. Ele tem um valor público para o cidadão. Então, repare que o mote do serviço público, gente, mesmo a gestão pública, que pode parecer neutra, técnica e etc., ela, no seu corpo, ela tem um componente político e deve ter. E deve ser assim. A gente vive numa democracia que escolhe os seus dirigentes. Nós todos aqui, como eleitores, escolhemos, somos eleitores e sou uma cidadã. Você é um cidadão, além de eleitor. Então, você está escolhendo o seu gerente. Esse gerente tem valores. Podem ser valores mais inclusivos, podem ser valores mais excludentes, podem ser valores que vão beneficiar determinada parcela da população, valores que vão beneficiar outra parcela da população. E essas vão ser as decisões de gestão. E deve ser assim, é bom que seja assim. Agora, obviamente, que você tem que tomar a decisão dentro disso que eu estava relacionando para vocês. A quantidade de recursos que se tem, o tempo que se tem, as possibilidades legais e jurídicas. E isso que são os instrumentos, digamos assim, são as ferramentas. Mas é impossível acreditar que existe uma política pública, uma gestão pública, que não seja permeada de ideologia. Ela é, sim, no fundo, o governante, ele decide para quem ele está colocando a prioridade, para quem ele vai alocar o tempo, o escasso recurso, os recursos humanos, quais pastas que são as prioridades. Como que isso se reflete? Se reflete assim, olha, eu tenho que fazer um plano de cargos para alguma carreira. Qual que eu faço primeiro? Isso reflete a ideologia política de um governante. Como é que eu aloco meu tempo? A quem eu desagrado na minha decisão? Isso reflete a ideologia. Em benefício de quem? Aonde eu estou colocando os meus recursos? Eu tenho muito orgulho, viu, Gilberto? Já vou encerrar, porque havia a plaquinha já para mim. De dizer que a gente gasta uma fortuna em Niterói numa política que é de contenção de encostas, gente. Isso aqui, quem é de Brasília, como eu, que nasci aqui, não tinha a menor ideia do que se tratava, a não ser todo verão que aparecia no jornal o Globo, que tinha deslizamento, escorregamento, morria criança em barraco, aquela coisa toda. Quando a gente chega no Rio e vê a situação que a população mais vulnerável vive naquelas encostas, naqueles morros, em 2010, Niterói, que é uma cidade rica, super vaidosa da sua condição de ex-capital, com uma classe média fortíssima, o primeiro maior IDH do estado do Rio de Janeiro, um dos maiores do Brasil, o 7º maior do Brasil, se vê afundada numa tragédia que é conhecida como a tragédia do Bumba, que morreram mais de 300 pessoas, comunidades inteiras foram soterradas. Esse morro inteiro caiu. Morreram centenas de pessoas, famílias inteiras que não tinha quem ir buscar as pessoas. Porque você não tinha uma política de contenção. Essas pessoas eram invisíveis. Eu vou contar para vocês uma coisa. O meu marido nasceu em Niterói. Viveu 40 anos da vida dele em Niterói. Quando aconteceu essa tragédia do Bumba, eu falei assim, Roberto, aonde é esse morro do Bumba? Ele falou, Giovana, eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia. Niterói tem 136 quilômetros quadrados. Então, um governante, ele decide, sim, se ele vai recapear a Avenida da Praia ou se ele vai fazer projetos de contenção de encostas. Eu tenho um orgulho, e me dói o coração como secretário de planejamento, às vezes ver 6, 8 milhões, porque é caríssimo a obra de contenção de encosta.
principalmente uma tal de uma escada de talude, que é caríssimo, que eu fui aprender agora como é que é uma escadinha assim, que a água cai para não levar o morro todo, quando o morro desaba. É super caro aquilo. Agora a gente gasta. Gasta 8, gasta às vezes 6 milhões para proteger uma comunidade que tem aqui embaixo, às vezes de 40, 50, 60 famílias. Mas só gasta 6, 8 milhões quem, na noite da chuva do Bumba, foi ver a situação daquelas famílias embaixo da chuva. Então, não achem que a agenda pública é dada. A agenda pública é uma seleção de valores políticos. E aí nós, técnicos, temos que ter clareza desses valores e trabalhar para que a gente governe para todos, com justiça, mas sabendo para quais valores nós estamos trabalhando. O que a gente está defendendo. Eu tinha mais algumas falas para fazer da gestão fiscal, mas eu não acho que vale a pena a gente se estender muito nisso. A gente fala no final, eu também deixo a apresentação com vocês, mas eu queria, Gilberto, rapidamente mostrar só umas fotos de Niterói aqui no final. Ó. Aqui, gente, é a praia. Aqui é o skate park que a gente construiu. Aqui é o restaurante popular, o bicicletário, é o Centro Integrado de Segurança Pública. Então, assim, eu queria mostrar algumas fotos e também dizer que vocês todos serão muito bem-vindos. Niterói é uma cidade linda, tem praias lindas, é a segunda maior cidade no Brasil que tem maior quantidade de obras do Niemeyer. Então, agradeço a atenção de todos, espero que tenha correspondido às expectativas. Obrigada. Obrigado, Giovana. E a palestra foi um sucesso pelo volume de perguntas que a gente recebeu aqui, de todos que tiveram interesse. E até para tentar atender a várias perguntas no nosso bate-papo agora, eu vou tentar agrupar 2, 3 numa pergunta só. Muitas perguntas aqui estão girando em torno da questão da participação social, ou seja, como envolver a sociedade no momento do planejamento. Primeiro, por conta de umas perguntas aqui, que envolve a questão da pouca confiança da população na sociedade em geral com a questão política e as instituições públicas. Então, como superar isso? E a segunda questão envolve como foi a escolha dos grupos, conselhos, movimentos sociais que participaram das discussões e como se deu o engajamento desses grupos, dessa participação. Quando nós fizemos o Niterói que Queremos, a cidade estava nessa situação muito desestruturada do ponto de vista de engajamento da sociedade, por causa da tragédia do Boom em 2010, era o novo governo, as pessoas não viam na prefeitura alguma coisa que ela pudesse dialogar, era sempre uma coisa muito anacrônica e distante das pessoas. Então, a gente foi, na construção do planejamento estratégico, foi muito pelo bairro. Nesse seminário que nós fizemos de 1.200 pessoas, que foi num estádio de futebol, nós separamos as regiões por onde as pessoas moram. Então, as pessoas se direcionavam às salas para opinar sobre a sua região, sobre o seu bairro. Então, nós fomos pescando as pessoas pelos seus pés, por onde elas moram. No Colab, também. O Colab é essa plataforma colaborativa que, originalmente, ela foi implantada no município para a pessoa denunciar, bater uma foto onde tem um carro estacionado na porta de uma garagem, onde tem um galho tampando um poste, onde tem um buraco. Ela bate uma foto e manda para o Colab para pedir uma providência da prefeitura. Então, a gente foi pescando as pessoas no município pelos serviços que a gente presta, como prefeitura. E, com o tempo, as pessoas vão percebendo o retorno do serviço, porque as devolutivas são muito importantes para você manter essa relação. Vamos dando as devolutivas para as pessoas. Então, você vai começando então, a trazer as pessoas para um outro patamar de planejamento, que já foi o caso do planejamento participativo no ano passado. A pessoa vai começando a perceber que, no governo, ela tem interlocução, ela consegue conversar, ela se vê ali. Então, e aí nós criamos o conselho, por exemplo, da transparência, criamos um conselho de transparência, onde toda essa agenda de indicadores, de abertura de dados, de transparência ativa, transparência passiva, rankings, é tratado dentro desse conselho. Enfim, vamos criando alguns que já existem, por serem conselhos de políticas mesmo, mas nós temos, e uma outra coisa que a gente faz em tudo é ter a participação, a gente tem uma sorte que as comunidades também são muito organizadas em Niterói.
Temos uma federação de comunidades, então, a FANIT, que participa de todas as audiências públicas, dos governos, dos lançamentos dos projetos, e a gente faz interlocução direta mesmo. A gente tem um problema na área de educação, que acontece, nós não conversamos com o sindicato de professores. O prefeito faz reunião com os diretores das 100 escolas, como a gente está aqui. E mostra aqui, quanto que aumentou a folha da educação nos últimos 4 anos, quanto que a gente gasta do orçamento da educação em folha, quanto que a gente gasta do orçamento da educação em material didático. Será que tem margem para aumentar a folha aqui dentro? E aí as próprias diretoras vão percebendo e a gente vai construindo o governo junto. Às vezes as pessoas não acham bom, tudo bem, mas elas sentem que tem estrutura atrás da decisão que está sendo tomada, que tem estofo atrás da decisão, que tem número, que tem uma justificativa racional, uma justificativa lógica. O segundo grupo de perguntas aqui tem muita relação com a questão de como superar essa resistência à mudança. As perguntas giram em torno de projetos como esse, que foi o de Niterói, envolve grandes mudanças e existe naturalmente uma resistência por parte de servidores, gestores. Quais foram as estratégias que o Niterói usou para poder superar essa resistência? Como foi o envolvimento do RH do município para poder ajudar nesse processo de envolvimento das equipes? Eu acho que o principal é você ter esse planejamento estratégico, a visão de futuro. As pessoas têm que saber que aquilo que a gente está fazendo não é uma coisa chutada, não é uma coisa da hora, que daqui a 3 meses vai mudar. Você tem que ter uma cartilha. Você tem que falar para as pessoas, olha, estou querendo chegar aqui, vamos comigo. Vamos todo mundo comigo, entendeu? Envolver as pessoas em torno, no nosso caso, era essa visão de futuro. Niterói é a melhor cidade para se viver e ser feliz. Uma estratégia construída. E aí, todas as coisas que você vai fazendo, poxa, implantar um protocolo num órgão, né, Iana, que você participou tanto disso, que era uma trabalheira, porque as pessoas não querem dizer que o processo está lá. Qual mesa? Há quanto tempo? Então, você tem que dizer, não, vai dizer sim. Ah, não, vamos botar só no órgão. Entrou no órgão, está aqui dentro. Eu quero saber qual é o departamento. E aí, tem que ter uma coisa top-down, não tem a menor dúvida. Achar que, sem um envolvimento top-down, você vai conseguir fazer grandes mudanças, é uma condição imprescindível. Mas não acho que seja a única. Porque também tem uma coisa de cima para baixo, que não tem uma racionalidade e um caminho assim bem estruturado, as pessoas também não vão criar essa confiança. Então, tem que ter as duas coisas. Tem que ter um propósito. E olha que interessante, né? Foi essa reação toda para implantar esse sistema. E uns 2 anos depois, eu estava fazendo uma palestra que não tinha nada a ver, era num órgão, numa Pestalozzi, assim, uma palestra numa manhã, e contei essa história da implantação da cidade. Depois uma moça levantou a mão e falou assim, olha, eu sou servidora da saúde. E quando você começou a contar aqui a dificuldade que foi para implantar o sistema, eu vivenciei isso. Foi dificílimo, o sistema é horrível, a tela a gente não enxerga direito, não entende, ninguém era a favor daquilo. Foi muito difícil num primeiro momento. Mas hoje todo mundo usa o sistema e todo mundo sabe que está muito melhor do que estava antes. Foi uma coisa tão espontânea dela me dar esse retorno, e numa coisa tão despropositada. Então, assim, é preciso trazer as pessoas e meio que falar aquilo que o prefeito falou. Olha, vai ser. Quem não quiser, procura outro lugar para trabalhar. E a gente vai dando as condições, e a gente também tem que criar empatia. Não adiantava eu falar para as pessoas que a gente estava implantando o melhor sistema do mundo, que era melhor do que o que ele tinha. Não. Eu falava assim, olha, esse sistema pode não ser melhor do que você tem ou do que você espera, mas é o que a gente tem, é o que vai integrar os dados e é o que a prefeitura precisa agora. Se você tiver que dar um passo para trás, para todo mundo dar um passo para frente, você vai dar esse passo para trás. Até hoje eu falo isso, porque às vezes a gente está implantando alguns sistemas, por exemplo, de folha, que é menos sofisticado do que algumas empresas públicas já têm. Mas eu falo, olha, essa não é uma decisão da tua empresa, essa é uma decisão do governo. E você vai dar esses 2 passos para trás, para todo mundo conseguir dar um passo para frente. E aí, é isso, né? Com os sofrimentos, com as dores, com as chateações todas do dia a dia, mas que, no final das contas, sempre valeu a pena. E vale a pena. Obrigado, Giovana. Infelizmente, nosso tempo acabou. A gente tem muitas perguntas aqui para a Giovana. Agradeço a participação de todos, agradeço a palestra de Giovana aqui com a gente. Obrigado a todos. Obrigado, Gilberto. Obrigado, Giovana. Parabéns por essa gestão comprometida,
com o povo de Niterói são de parabéns, de verdade. Niterói está de parabéns. Gilberto, por favor, queria em nome do CFA, então, fazer essa entrega para a Giovana desse certificado de participação no nosso evento e também de um mimo, de um presente aqui do CFA. Muito obrigado mais uma vez. Parabéns por esse belíssimo painel. Parabéns.